Muito bem, estamos de volta na nossa série de mensagens, falando nesse momento sobre a oração segundo a vontade de Deus, né? Nesses dois últimos vídeos, eu falei com vocês sobre a grande maturidade ainda do corpo de Cristo, né, da igreja, em poder ter comunhão com Deus e pedir coisas e falar coisas com Deus, completamente fora e destonado, né, vamos dizer assim, desintonizado da perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? Você sabe que para a nossa vida funcionar e obviamente a manifestação do alto ela continuar, vir sobre nós, né, dia após dia, há necessidade de nós descobrirmos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então ainda tem isso, e eu quero passar isso para o teu coração. Uma boa parte do corpo de Cristo desassocia e não compreende dentro de que ele é corpo, Jesus é a cabeça. Então o comando sempre vem da cabeça. Então é importante você compreender como um verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura, você ser guiado, dirigido pela vontade de Deus para a sua vida, através da palavra, naquilo que ela nos ensina, naquilo que ela mostra, ela nos corrige, ela é um grande manual para nós vivermos. Então nós vamos tendo comunhão com Deus, com a sua palavra, com Ele, nós vamos aprendendo a nos moldar, a nos entregar ao sistema de Deus, que é a sua verdade, para nós vivermos. Isso é andar segundo a vontade dele para a nossa vida, né? Então vamos ajustando isso, porque à medida que você vai ajustando, você vai vendo que tudo acontece. Então, falando sobre oração segundo a vontade de Deus, tem um texto que eu amo demais. Em 1 João capítulo 5, João já estava idoso quando escreve tudo isso, né? Então ele sabia muito bem, por experiência, obviamente, e veja de que maneira que ele escreve isso lá em 1 João, capítulo 5. Ele diz assim no verso de número 14. Esta é a confiança que temos para com Deus. Olha como ele coloca. Que confiança é essa? Ele diz assim, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Vamos devagar. Ele está falando que a gente tem confiança. Essa é a confiança, a certeza que a gente tem, que se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Interessante que esse é o detalhe aí que dá a regulamentação dessa oração respondida. Qual é a regulamentação dessa oração respondida? A minha oração está com base na vontade de Deus, porque está escrito, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E olha o verso número 15, melhor ainda, porque diz assim, e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, ele disse, estejamos certos, convictos de que vamos obter os pedidos que temos feito. Já reparou? São dois versos que são maravilhosos. Primeiro, se eu entendo que a minha oração de pedido, a minha pedir a Deus, ela está atrelada à vontade de Deus, fique tranquilo no meu coração, porque eu vou receber aquilo que eu pedir a Deus. Você vê, gente, que coisa maravilhosa? Sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Mas primeiro está ligado ao 14, segundo a sua vontade. Esse é um detalhe. É por isso que se você ajusta isso na sua vida, se você está andando e caminhando segundo a vontade de Deus, cara, fica tranquilo. Porque esse verso, essa passagem declara que Deus não só ouve, mas Ele também responde à nossa oração, né? Então, Deus, gente, não tenha dúvida, por toda a Bíblia você vai ver isso, é uma característica, obviamente, dele, que é a sua personalidade. Deus responde a oração. Isso não é do Novo Testamento, no Velho Testamento era assim, Deus sempre, ele responde a oração, vai responder sempre. Deus é um Deus de manifestação à vida do homem. Ele criou o homem para se manifestar. O caráter de Deus, eu quero te falar isso, o caráter de Deus sempre faz com que ele responda ao homem. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o caráter do meu Deus, é o caráter do teu Deus. O que é legal é que a gente está conversando sobre esse assunto, de que se nós então aparelharmos a nossa vida com a vontade dele, ele sempre nos ouve e sempre vai responder. Estejamos certos que vamos obter os pedidos que temos feito. Isso me anima muito, não sei, eu estou conversando contigo e estou colocando isso no teu coração, é a base da palavra, não estou falando nada da minha mente, mas é o que está escrito.
e está valendo na nossa vida, né? Tá certo, gente? Isso aí é importante. Legal? Então, no próximo, nós vamos vou mostrar para você uma passagem bem interessante, que justamente o homem, ele estava na dúvida sobre a vontade de Deus. Legal? A gente se vê.